bem-vindo à sua sala de aula virtual. Muito bem. Saudações geográficas a todos. Mais um vídeo aí. Nós vamos falar agora da unidade 6. Vocês vão encontrar o conteúdo que nós vamos abordar aqui entre as páginas 1 e 10. Nós vamos abordar, então, as regiões geoeconômicas brasileiras. E aí nós vamos ver a região Centro-Sul, a região Nordeste e a região Amazônica. Vocês vão ver agora que não são mais 5, são 3. Então, essas regiões aí, esse aspecto regional, ele tem uma característica diferente da que foi abordada no outro vídeo, no outro momento. Nós falamos da divisão regional do IBGE, que é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos ver, então, as regiões geoeconômicas do Brasil. Então, regiões geoeconômicas brasileiras, a geógrafa Berta Becker, ela diz que as regiões são entidades autônomas, Muito pelo contrário. Configuram-se a partir das diferenças que apresentam em relação às outras regiões e do papel diferenciado que exercem no conjunto da sociedade e dos espaços nacionais. Então, elas não são autônomas. Logo no início, quando o Brasil iniciou o processo de ocupação e a formação dos ciclos econômicos, ela formava, assim, entidades autônomas, que o pessoal chamava de arquipélago econômico, justamente porque havia desenvolvimento econômico em algumas áreas do Brasil, mas não havia conexão entre elas. Então, aqui a gente observa, então, que a geoeconomia apresenta essa diferenciação de áreas, ou conjuntos de áreas que têm características semelhantes. Há, sim, uma interdependência entre as que compõem o país, pois elas estão integradas a uma política e economia únicas. Elas não estão independentes, autônomas completamente, porque elas dependem das políticas públicas que saem do governo central. Então, a região amazônica, a região nordeste ou a região centro-sul, elas têm diferenciações, são áreas diferentes, mas que respeitam uma mesma lei, uma mesma legislação, que é a Constituição Federal. Para estudar a dinâmica regional de um país, como o Brasil, com tantas diferenças, é importante conhecer outras formas de conhecer esse espaço, Outras formas de ler, de analisar, que é o que a geoeconomia propõe. Então, temos a do IBGE, que é a oficial, e essa que é da geoeconomia, que é uma outra releitura, assim como também Milton Santos apresenta uma outra divisão regional, que é técnico-científica informacional. E fica aí uma perguntinha para vocês. Qual foi o critério usado para regionalizar o Brasil, segundo o geógrafo Milton Santos? Vamos lá, então? É mais um exercíciozinho para a gente. Quais são os critérios usados na criação das regiões geoeconômicas? Boa pergunta, Vamos ver, então? O Brasil pode ser dividido em regiões, levando em conta as características socioeconômicas de cada lugar e as relações entre esses lugares. Ou seja, uma divisão que não se preocupa com as fronteiras estaduais, e sim com as relações da sociedade entre si e com a natureza. Aí sim, essa região ela vai obedecer critérios mais realistas do que a do IBGE. Essa regionalização destaca a desigualdade de desenvolvimento econômico existente no Brasil, onde uma região industrializada como o Centro-Sul concentra maior renda e polariza as atividades. O Brasil dividido em regiões geoeconômicas não é oficial, pois foi realizada pelo governo como a do IBGE. Não é oficial, mas ela é um aspecto interessante a ser analisado. Ela apresenta 3 complexos industriais: o Centro-Sul, o Nordeste e a Amazônia. Notem que agora são 3 complexos, não são mais 5, igual ao do IBGE. E aqui, naturalmente, vocês estão observando que o principal critério usado aqui é o nível de desenvolvimento, o nível de industrialização ou não.
Então, por isso é geoeconomia, porque ela está associada aos aspectos econômicos desenvolvidos ou não em determinadas áreas. E essas áreas, então, são regiões, como é o caso da Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Bom, vamos ver o primeiro, então. Centro-Sul. É formado pelos estados das regiões Sul e Sudeste, com exceção do Norte de Minas Gerais, que está mais integrado ao complexo nordestino, e abrange também os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e parte do Tocantins. Nesse complexo regional estão concentradas as indústrias mais estruturadas do país, né? Além de maior parte da população. Apresenta áreas agrícolas mais modernas, com uso de máquinas, agrotóxicos, fertilizantes, aumentando a produtividade. É no Centro-Sul que se encontram as maiores cidades do Brasil, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E a capital do país, que é Brasília. Então, notem que há uma diferença entre a regionalização da geoeconomia e a do IBGE, a começar pela quantidade de regiões. Vocês vão ver, então, por exemplo, na região Nordeste, parte norte daqui de Minas Gerais e essa parte leste do Maranhão pertence à região Nordeste. A outra parte, oeste, pertence à região amazônica, que agora não é mais região norte. Não tem o nome de região norte. Justamente por causa da floresta amazônica, do rio Amazonas, que ela recebeu esse nome. E aí você vai ter também, aqui, uma boa parte do Mato Grosso, né? A maior parte do Mato Grosso. A outra parte do Mato Grosso do Sul pertence à região Centro-Sul. E você vai ver aqui, parte do Tocantins pertence à região amazônica e parte do Tocantins pertence à região Centro-Sul. Por quê? Porque essa região aqui ela apresenta características que são mais peculiares, né? Então, você vai ver que a região sul, a região sudeste, pertencente à visão do IBGE, e mais uma parte da região centro-oeste, pertencendo, então, a esse complexo regional chamado de centro-sul. Então, você vai ver que o aspecto principal de divisão aqui vai ser a industrial, né? A econômica, que vai distinguir, de fato, esses três grandes complexos regionais do Brasil, que vão apresentar diferenciações econômicas, né? Diferenciações sociais também. Aí você vê a cidade de São Paulo, né, a capital, uma grande metrópole, né, o centro nervoso e econômico do país. Aí a cidade de Brasília, cidade planejada, né, construída durante o governo JK. E aí você está vendo a cidade maravilhosa, né, que compõe então as cidades, mais três cidades, né, além de outras, né, Belo Horizonte, por exemplo. Cidades de grande importância, né? E aí vocês vão ver especialmente São Paulo e Rio de Janeiro como os dois maiores complexos econômicos do país, onde você tem a maior concentração populacional do país. Quer dizer, é uma região que apresenta a maior dinâmica política, econômica e social do nosso governo, né? Do nosso país. Vamos lá, vamos tocar. Por que a região Centro-Sul, né, tornou-se tão importante, né? Então, desde a colonização no Brasil, os portugueses tentaram descobrir riquezas a todo custo, né? Então, a descoberta do ouro no século XVII, em 1690, na atual Minas Gerais, surgiu para Portugal uma nova fonte de renda, né? Que não somente ali o pau-brasil e também a cana-de-açúcar, né? A descoberta do ouro e posteriormente dos diamantes em 1729, já no século XVIII, né? As expectativas de enriquecimento rápido passaram a atrair um grande número de pessoas para a região de Minas, né? Dando origem a vários núcleos de povoamento, né? Você vai ver Ouro Preto, Vila Rica, são cidades com essa característica, né? A própria Goiás Velha também, né, surgiu em torno disso. Mas não foi a atividade mineradora que propiciou o surgimento dos núcleos de povoamento nesse país, né? Só. Vamos ter outras atividades que vão contribuir com isso. Mas a atividade mineradora, com certeza, dinamizou bastante. Então, ela abriu oportunidade porque facilitou, então, o desenvolvimento econômico em razão da obtenção desses materiais minerais, né, que eram bastante importantes para a época e ainda hoje o são, né?
A necessidade de abastecer a atividade mineradora levou ao desenvolvimento de atividades agrícolas e comerciais no sul de Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro, além da criação de gado no sul do Brasil. O Centro-Sul abriga hoje cerca de 60% da população brasileira, né, que corresponde a aproximadamente 96 milhões de habitantes, e é a região mais dinâmica do Brasil. E ao longo de nossa história, as áreas que compõem o Centro-Sul, especialmente formada no eixo Rio-São Paulo, foram gradativamente se efetivando como áreas mais expressivas sob o ponto de vista econômico, financeiro e educacional. Isso aí é claro, né, que a gente vai observar isso justamente porque essas duas cidades vão ser polos industriais do Brasil, né? Você vai ver a região ali do ABCD paulista, né? Santo Antônio, São Bernardo, São Caetano e Diadema, como uma região bastante industrializada, né? Onde você vai um número muito grande de indústrias, especialmente a automobilística e de eletroeletrônicos, né? Então você vai ver aí que esse eixo Rio-São Paulo vão dar um suporte maior a elas, né? Então você vai ver um crescimento populacional considerável, significativo, e onde você vai ver o maior movimento de pessoas e mercadorias e serviços do Brasil, né? Então, onde se encontra aí as maiores densidades demográficas do estado, né, do Brasil. Por quê? Porque é justamente em razão dessa dinâmica que a região Centro-Sul construiu ao longo da sua história. Diferentemente das outras, né, ela polarizou-se mais, ela concentrou-se mais e então desenvolveu-se também sob muitos aspectos mais do que as demais, né? Mais do que a região Nordeste e mais do que a região amazônica. O desenvolvimento econômico do Centro-Sul apoiou-se na formação de uma infraestrutura nos setores de telecomunicações, no fornecimento de energia, de transporte, né? Principalmente o rodoviário, aeroviário e o portoviário, porque eles são importantes, né? Para ver o transporte, a locomoção de pessoas e mercadorias em grande quantidade, é necessário que você tenha uma infraestrutura para isso, né? Agora, infelizmente, o Brasil fez investimento num tipo de transporte muito caro, que é o rodoviário, o que acaba, inclusive, encarecendo no preço final dos produtos industrializados, né? Em função justamente do rodoviarismo, né? O transporte rodoviário é um dos mais caros. Países como o Canadá e Estados Unidos investiram mais no ferroviário, né? Que é médio e longo prazo, ele torna-se mais barato e facilita também o transporte, né, de pessoas e mercadorias a distâncias cada vez mais longas, né, e também a quantidades bem maiores. O maior nível educacional, né, a maior concentração de atividades econômicas, os melhores serviços de saúde, contribuem para que a população do Centro-Sul possam ter os melhores indicadores sociais quando comparado com o restante do país. Então, aí olha as razões pelas quais a região Centro-Sul é a mais dinâmica do Brasil, né? Neste complexo regional, nós temos aí Brasília, né, que é o centro das decisões políticas. Brasília é a sede do poder político nacional, o centro das decisões políticas, e há duas hipóteses, né, que podem ser levantadas a respeito da construção de Brasília e a transferência da capital do Rio de Janeiro para o interior do país, né? Então, tem duas razões pelas quais os historiadores, os geógrafos colocam, né, falando a respeito desse deslocamento da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Então, um seria pelo controle mais efetivo de um grande trecho do território nacional, né, que na verdade ele era pouco habitado, né, pouco ocupado. Então havia necessidade de criar uma política pública que pudesse levar a desenvolvimento e integração, maior integração, né, às áreas pertencentes ao território brasileiro. E o incentivo à ocupação do país, né, isso aí seria uma forma também de deslocar a capital, então isso faria então uma conexão entre a região centro-oeste, depois com a construção, por exemplo, de Belém-Brasília, né, a construção dessa estrada conectou então a região centro-oeste com a região centro-sul com a região amazônica, né? E dois, a retirada do centro do poder político do Rio de Janeiro para Brasília com o objetivo de reduzir a pressão popular, né, no governo central. Isso porque o Rio de Janeiro sofria grande pressão, né,
não só popular, mas também dos empresários e tudo mais, porque Rio de Janeiro era uma grande capital, né? um grande estado, então de grande influência e poder, e dessa forma ele deslocaria o poder administrativo para a região centro-oeste, né? Para a região centro-sul, perdão, e que esse poder então estaria melhor garantido, né? Ele teria uma maior facilidade. Mas a gente sabe que isso não é verdade, porque a cidade de Brasília cresceu bastante, tem uma cidade satélite, né, ao redor dela, no entorno dela, e quando se trata de protestos, hoje os meios de telecomunicação são muito eficientes, né? Ultrapassam aí barreiras continentais. Então, hoje Brasília não sofreria tão pouca pressão popular justamente por causa da distância, né? Então, interessante esse fato. Em face a essas características próprias do governo brasileiro e do nosso país, nós vamos ver então fortes contrastes socioespaciais, né? O modelo concentrador e excludente do capitalismo brasileiro aparece de forma bastante clara no espaço geográfico, né, do Centro-Sul, onde apresentam um mesmo espaço contrastes sociais e econômicos bem marcantes, como, por exemplo, prédios, né, e apartamentos suntuosos junto a favelas, sedes de grandes grupos empresariais, né, de economia formal, né, e inúmeros vendedores ambulantes, né? Você vai ver ali dentro do centro comercial, você vai ver ali grandes lojas, grandes estruturas, e em frente a elas e próximo a elas você vai ver os vendedores informais, né? Que são os ambulantes, vendendo ali as suas peças, né? Para ganhar o pão do dia a dia. Então há realmente fortes contrastes. Você vai ver pessoas, um grande número de pessoas indigentes ali, né? Pessoas sem nome, sem identidade, vivendo de forma indigna, né? De forma bem precária dentro das cidades. E aí você vai ver também pessoas que vivem muito bem, né? Em condomínios fechados, nos seus carros blindados e tudo mais. Então realmente esses contrastes eles são bem visíveis na região Centro-Sul, e esse destaque então entre as regiões, né? Colocando a região Centro-Sul com as demais, então esses contrastes são ainda maiores. É interessante, né? Como isso configura, como caracteriza, como marca o espaço brasileiro. O que seriam essas marcas socioespaciais, né? Dá uma olhada aqui, ó, formação das favelas, né? E aqui ao lado, ó, condomínios fechados, né? Você vê prédios com estrutura, jardinzinho, tudo organizado, piscina, né? Então aí você vai ver que a estrutura ou a infraestrutura construída para um determinado grupo social é diferente do outro. Isso é típico nas grandes cidades, isso é característico nas grandes cidades e bem visível, né? Então, o que a gente está falando aí da questão social, das marcas sociais que aparecem no espaço, estão impressas de fato no local onde a gente vive, né? No lugar onde a gente vive. Muito bem, pessoal, vamos encerrando então esse vídeo. Vamos então para o próximo vídeo, próxima aula nossa, nós vamos falar sobre a região Nordeste, tá? E as suas sub-regiões. Eu quero deixar para vocês uma tarefa aqui da página 9, questões de 1 a 6, tá? Para vocês resolverem as questões referentes à geoeconomia, já tem algumas questões, né? E a gente se encontra então para falar da região Nordeste no próximo momento e posteriormente também da região amazônica, que é a região a qual nós vivemos. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima.